Olá, meu nome é Flávio Milhomem e você está na Escola de Direito Criminal. E eu gostaria de analisar com você uma notícia, triste notícia que acontecera no Rio de Janeiro. Joga aí na tela. Militares da Marinha matam perito da Polícia Civil após briga em Ferro Velho por material furtado de obra. Renato Couto de Mendonça foi baleado e o corpo levado em uma van da Marinha até o Rio Guandu. Cuida-se de notícia da G1 Rio e TV Globo, publicada no dia 15 de maio de 2022. Antes de nós darmos continuidade à análise dessa notícia, eu quero deixar aqui registrado os meus pesares e os meus sentimentos à família do perito criminal da Polícia Civil do Rio de Janeiro, a vítima Renato Couto de Mendonça. A intenção é analisar quais são as características que levam à identificação da responsabilidade penal dos suspeitos da prática delitiva e também examinar de quem é a competência para o julgamento da responsabilidade penal dos suspeitos pela prática do crime cometido contra o perito da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o perito Renato Couto de Mendonça. Então, vamos enfrentar a proposta. Joga aí na telinha, beleza? Muito bem, como que aconteceu o crime? De acordo com a imprensa, a vítima fazia uma obra na Praça da Bandeira, lá na zona norte do Rio de Janeiro, pertinho do Maracanã, e, segundo as investigações, foi vítima de uma sequência de furtos, todos registrados em delegacia. Na sexta de manhã, o Renato acabou achando materiais dele em um ferro velho na Mangueira e chegou a obter um acordo de ressarcimento pela receptação das peças levadas. Ao retornar ao ferro velho, à tarde, Renato foi vítima de uma emboscada, armada pelo dono do ferro velho, que chamou o filho, sargento da Marinha, e 2 colegas de farda. Aliás, foram colhidas imagens captadas por circuito de TV nas imediações que justamente identificam um momento em que a vítima é colocada dentro do veículo da van pertencente à Marinha Brasileira, pelos suspeitos da prática delitiva. E, posteriormente, identificou-se por meio de laudo do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Rio de Janeiro quais foram as causas da morte. No momento em que o perito da Polícia Civil for abordado, ele esboçou reação naquele segundo momento, à tarde, no ferro velho, quando foi surpreendido pela atuação dos 3 agentes, e com isso ele fora ferido por projetis de arma de fogo na perna e também no abdômen. E depois ele foi jogado no Rio Guandu e tiveram seu corpo localizado nas imediações de Duque de Caxias. E aí é que vem um esclarecimento que se mostra essencial para a compreensão dessa temática que nós vamos tratar agora. Joga aí. Segundo o laudo preliminar, além dos tiros, o afogamento foi a outra causa do óbito de Renato. E aí tem uma questão muito interessante. Só se morre por afogamento quem respira. Ou seja, a vítima, quando for lançada no Rio Guandu, no leito do Rio Guandu, ela se encontrava com vida. Fora baleada, mas o afogamento, ou seja, a aspiração do líquido que inundou os seus pulmões, foi uma causa concorrente para a produção da morte. Então, na realidade, eu tenho 2 causas que contribuíram para a produção da morte da vítima, do perito Renato. Foi a ferida pérfuro-contusa em razão do projetil de arma de fogo e foi também a aspiração de líquido que gerou a asfixia mecânica por afogamento, tá bom? Por que isso é importante? Porque nós vamos analisar uma figura que existe em direito penal chamada de aberratio causae ou erro sobre o nexo de causalidade. Joga aí na tela. É o primeiro aspecto, o aspecto material de análise desse caso, o erro sobre o nexo causal ou aberratio causae. Eu trouxe aqui um dispositivo do Código Penal Militar, mas que guarda a mesma relação, a mesma redação, inclusive, com o dispositivo do artigo 13 do Código Penal e que trata da conditio sine qua non, ou a teoria da equivalência das condições, que é utilizada para explicar a relação de causalidade. Em outras palavras, como identificar qual a causa de um determinado resultado. No nosso caso,
como identificar qual a causa do resultado morte que fora praticado contra a vítima, o perito criminal da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Dá uma olhada na redação do artigo 29, que também é a mesma redação do artigo 13 do Código Penal. 29 do Código Penal Militar, 13 do Código Penal Comum. Joga aí na tela. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Como há, a partir das investigações preliminares, uma certeza de que os 3 militares arremessaram a vítima no leito do rio Guandu, tendo sido tão somente um deles, o filho do dono do ferro velho, responsável por disparar a arma de fogo contra a vítima, nós temos um concurso eventual de agentes, onde todos concorreram de forma causalmente relevante para a produção da morte da vítima, já que a morte da vítima se deu por ferida pérfuro-contusa, decorrente de projetil de arma de fogo, o PAF, mas também por afogamento. Beleza? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre essa figura do erro sobre a relação de causalidade ou nexo de causalidade, também conhecido como aberratio causae. Joga aí na tela. Bom, o erro sobre o nexo causal é aquele em que o resultado desejado ele se produz, mas com um nexo diverso, de maneira diferente da planejada pelo agente. E aí a doutrina faz a classificação do erro sobre o nexo causal em 2 modalidades, o erro em sentido estrito e o chamado dolo geral ou a aberratio causae. O erro em sentido estrito, ele ocorre quando o agente, mediante um só ato, provoca o resultado visado, porém com outro nexo de causalidade. Por exemplo, A empurra B de um penhasco para que ele morra afogado, porém, durante a queda, B bate a cabeça contra uma rocha e morre em razão de um traumatismo craniano ou traumatismo crânioencefálico. A intenção era, por meio da ação, matar afogado, mas durante a execução, ou seja, depois de realizada a conduta proibida, o evento faz com que haja a percussão da cabeça da vítima contra o rochedo, que vai morrer não por afogamento como pretendido, mas por traumatismo crânioencefálico. Uma única conduta é o chamado erro sobre o nexo causal em sentido estrito. Já o dolo genérico ou aberratio causae, ele tem uma pequena particularidade. Joga aí na tela. Ó. O dolo geral ou a aberratio causae, espécie em que o agente, mediante conduta desenvolvida em pluralidade de atos, provoca o resultado pretendido, porém com outro nexo. Exemplo, A dispara um tiro contra B e, acreditando tê-lo matado, joga o corpo em um rio, mas B acaba morrendo por afogamento. Você tem aí um ato complexo. Na realidade, o agente supõe já ter alcançado o resultado pretendido, que no caso era a morte da vítima, mas esse resultado só vem a ser efetivamente obtido por meio de uma, de uma sequência causal que intervém a partir da conduta proibida do agente. Queria matar com disparo de arma de fogo, como no caso que nós analisamos do perito criminal, e supondo que estaria morto, pelo menos vamos trazer essa hipótese de que ele suponha que ele estivesse morto, ele arremessa o corpo da vítima ao leito do rio. Por outro lado, a outra hipótese era, ele sabia que a vítima estava viva, mas ainda assim a jogou no leito do rio, causando a morte por asfixia. Tanto num caso quanto no outro, vai se levar em consideração o nexo causal efetivamente provocado e constatado, e não aquele que o agente pretendia adotar e com o qual pretendia causar o resultado. Dá uma olhada, joga aí na tela. Ó, a consequência, segundo o entendimento majoritário, ao se constatar a aberratio causae ou o dolo geral, é a punição do agente por um só crime, desejado desde o início, a título de dolo, considerando-se, aliás, o nexo ocorrido e não o pretendido. Deixa eu até pegar minha canetinha chamadora de atenção aqui para que você não se esqueça. Vai se levar em consideração o nexo ocorrido e não o nexo pretendido. No caso que nós analisamos agora, qual foi o nexo ocorrido? Vítima que sofreu ferimentos
perfuração de projetil de arma de fogo, arremessada no leito do Rio Guandu, morte por asfixia, afogamento, tá? Esse é o resultado, nexo de causalidade ocorrido, e é pelo qual os militares serão analisados e eventualmente julgados, beleza? Não pelo fato de quererem matar e depois por ocultação de cadáver ou qualquer outro crime. A análise do fato vai levar em consideração a intenção de matar, inequívoca de matar, e que deve ser analisada sob o ponto de vista do disparo da arma de fogo, consciente e voluntária, e depois pelo arremesso do corpo já ferido ou da pessoa já ferida, seja num caso ou no outro. A gente vai ver que isso não vai guardar grande relevância, porque a relação de causalidade que será analisada será a produção da morte por asfixia em concorrência com ferimento de projetil de arma de fogo. Beleza? Muito bem. Agora surge uma outra dúvida de natureza processual. Quem são os suspeitos da prática da conduta delitiva? 3 militares da Marinha, né? 3 militares em situação de atividade da Marinha, 3 graduados. Pois bem, seria esse crime doloso contra a vida, praticado contra um civil, um paisano, um crime de competência da Justiça Militar da União, já que militares das Forças Armadas, né, da Marinha de Guerra Brasileira, ou o crime é da competência do Tribunal do Júri? Primeiro, a Justiça Militar da União tem sim competência para o julgamento de crime doloso contra a vida, e isso decorre de uma alteração razoavelmente recente da legislação castrense, do Código Penal Militar, que eu te mostro agora. Joga aí na tela. Olha só. O Código Penal Militar traz no seu artigo 9º, parágrafo 2º, a seguinte redação: os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares das Forças Armadas contra civil, serão da competência da Justiça Militar da União se praticados no contexto, primeiro, do cumprimento de atribuições que lhes forem estabelecidas pelo Presidente da República ou pelo Ministro da Defesa, segundo, de ação que envolva a segurança de instituição militar ou de missão militar, mesmo que não beligerante, por exemplo, em missão de paz, ou, por exemplo, em missão de auxílio, missão de engenharia do Exército ou de logística, que não tem conteúdo beligerante, tá bom? É uma hipótese. Terceiro, de atividade de natureza militar de operação de paz, de garantia da lei e da ordem, ou de atribuição subsidiária, realizadas em conformidade com o disposto no artigo 142 da Constituição Federal e na forma do Código Brasileiro da Aeronáutica, da Lei Complementar 97, que regulamenta a missão de garantia da lei e da ordem, a GLO, do Código de Processo Penal Militar e do Código Eleitoral. Bom, como a gente vê, essas são as hipóteses que justificam o julgamento de suspeitos de crimes dolosos contra a vida perante a Justiça Militar da União. Como a gente vê, comparando a situação do homicídio praticado contra o perito da Polícia Civil do Rio de Janeiro por 3 militares da Marinha do Brasil, nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 9º, parágrafo 2º do Código Penal Militar enquadra-se naquela que decorre das investigações preliminares realizadas, já que eles não se encontravam de serviço, não se encontravam designados pelo Presidente da República ou Ministro da Defesa no cumprimento de missão da garantia da lei e da ordem, de garantia das eleições ou de operação de logística. Atuaram em afronta direta à disciplina e à hierarquia, causando a morte de uma vítima e que, portanto, faz com que a competência para a apuração das suas respectivas responsabilidades seja do Tribunal do Júri do Rio de Janeiro, aquele que tem a competência para apurar a responsabilidade dos crimes praticados naquela região da Zona Norte da cidade, na Praça da Bandeira, proximidades do Maracanã e da Tijuca. Nesse sentido, caberá então ao Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro oferecer a denúncia a partir de investigações que serão desenvolvidas pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. E, oferecendo essa denúncia, o Ministério Público do Rio de Janeiro sustentará a sua acusação perante o Tribunal do Júri da Justiça Estadual Comum
da cidade, do estado, desculpem, do Rio de Janeiro. A Justiça Militar da União, nesse caso, não terá competência, porque a Justiça Militar da União não tem a competência para o julgamento de militares. Ela tem a competência para o julgamento de crimes militares praticados por militares. E no caso, não se trata de um crime militar, mas sim de um crime comum. Mais uma vez eu renovo os meus sentimentos à família do perito criminal Renato, que foi barbaramente assassinado, e espero que muito em breve, e tenho absoluta certeza disso, as autoridades públicas do Rio de Janeiro, Polícia Civil, Ministério Público, a população do Rio de Janeiro que comporá o conselho de sentença do Tribunal do Júri, farão a justiça no caso concreto. Muito obrigado, espero que você tenha gostado. E se esse vídeo de alguma forma te ajudou, compartilha e subscreva o canal do professor Flávio Milhomem aqui no YouTube. Um abraço e até a próxima. Tchau!